Maranata, irmãos, que a presença de Cristo seja sentida na sua vida durante todo esse dia. Durante esses dias nós vamos estudar, entrar em uma nova fase de estudo da Palavra de Deus. Nós vamos estar estudando o tema da justificação pela fé. Faz parte do contexto dos 50 dias de oração, busca do Espírito Santo, preparação para a vinda de Cristo. E hoje nós vamos fazer uma introdução a esse tema. E durante os dias a gente vai estar trabalhando cada dia um pouco mais deste assunto tão importante para a vida do cristão. Em Romanos capítulo 6, versículo 6, a Bíblia nos diz, capítulo 6 e o versículo 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. No versículo 11 até o versículo 12, nós lemos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurrecto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E no versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E em 1 João, capítulo 3, versículo 6 e o versículo 9, a Bíblia nos diz, todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. E o versículo 9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Perceba que a Bíblia aqui estabelece um padrão que deve existir na vida dos cristãos, daqueles que seguem a Cristo Jesus. Qual é o padrão? O padrão é não estar vivendo na prática do pecado. Como diz aqui Paulo, como diz João, diz que nós não devemos mais viver pecando, uma vez que nós nascemos para Deus. João diz, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Então, irmãos, o padrão é obediência. Deus exige dos seus filhos a obediência. Esse é o padrão que Deus espera de cada um dos seus filhos. E quando nós vamos para Ellen G. White, ela também vai falar a mesma coisa. No livro O Desejado de Todas as Nações, na página 123, falando de Cristo Jesus, das suas tentações, ela diz que Cristo Jesus não cedeu às tentações e o mesmo não pode ocorrer conosco. Então ela está dizendo que da mesma forma como Cristo foi vitorioso, nós também devemos ser vitoriosos sobre as tentações. Em um outro momento, em um outro livro dela, ela diz o seguinte, deixa eu ler para vocês aqui uma outra citação. A perfeição moral é exigida de todos. Nunca devemos baixar o padrão de justiça para acomodar tendências herdadas, cultivadas a fazer o mal. Precisamos entender que a imperfeição do caráter é pecado. E todos os atributos justos do caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso. E cada um que recebe a Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir estes atributos. Então, ela coloca-nos aqui, irmãos, o mesmo padrão que a Bíblia coloca. E qual é o padrão? O padrão é a obediência. E em uma das suas cartas, no manuscrito 161, de 1897, ela diz, aquele que não tem fé suficiente em Cristo para acreditar que ele pode impedi-lo de pecar, não tem a fé que lhes dará a entrada no reino de Deus. Percebam, o padrão que Deus espera, tanto na Bíblia quanto no espírito de profecia, é de obediência. Então temos que ter cuidado, para não termos então um ensinamento errado sobre a justificação pela fé, como
digamos assim, algo que nos facilita e nos dá permissão para o pecado. E não é isso que significa justificação pela fé. Justificação pela fé e andar em justiça, ambos andam de mãos dadas. Ambos caminham juntas. Ambas fazem parte de um mesmo conjunto. Irmãos, às vezes nós aceitamos a Cristo Jesus e às vezes a gente quer obedecer a Deus e fracassa e cai e a gente fica angustiado e durante anos e anos é uma luta constante, não conseguimos vencer isso, não conseguimos vencer aquilo e a gente sofre com isso. Mas qual o segredo da vitória daqueles homens da Bíblia, daquelas pessoas que viveram no passado? Qual o segredo deles? O segredo deles, irmãos, não sei se você percebeu nos textos que nós lemos, tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia, é a unção de Cristo Jesus. É receber a Deus. Né? Nós não temos que pensar que, não, esse é o padrão que Deus está esperando, mas isso Deus sabe que é impossível de alcançar isso. Então Ele nos dá a justificação e a gente segue a nossa vida. Não, não é isto. Não é isso que Deus está ensinando com o tema da justificação pela fé. Deus espera sim que nós sejamos obedientes a Ele, da mesma forma como Cristo Jesus foi obediente, da mesma forma como Cristo Jesus foi vitorioso. Deus espera que o mesmo aconteça conosco. E isto é possível se nós tivermos a Cristo Jesus em nós, se nós tivermos a unção de Cristo. Se nós experimentarmos isso, nós seremos tão vitoriosos como Cristo Jesus foi e como estes homens e essas mulheres do passado também foram. É Cristo vivendo em nós o segredo para que nós tenhamos uma vida vitoriosa sobre o pecado e nós tenhamos paz de que Deus nos recebeu e de que Deus nos aceitou como seus filhos. Tá? Então, não é uma obediência por mim, é uma obediência porque Cristo vive em nós. Então, justificação e andar em justiça andam de mãos dadas. Justificação e santificação andam juntas, caminham juntas. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Espero que durante esses dias nós possamos entender este assunto e seja uma bênção para a nossa vida. Que a graça de Cristo Jesus habite no seu coração durante esse dia. Lembremos-nos de orar pelo batismo do Espírito Santo todos os dias. Lembremos-nos de pedir o reavivamento para a nossa vida. Peçamos a Deus que Ele nos capacite a viver uma vida de obediência, segundo a sua vontade, para que sejamos tão vitoriosos quanto Ele foi e tenhamos paz. E oremos também pelos nossos amigos de oração. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, guarda-nos, toma-nos em Tuas mãos. Que o Teu Espírito, Pai Santo, esteja presente em nossa vida. Batiza-nos, abençoa os nossos amigos de oração. E Teu Espírito nos ajude a viver uma vida de obediência a Ti. Especialmente nós queremos pedir essa manhã por os nossos irmãos que estão enfermos, que estão doentes. Temos o nosso amigo, o irmão Teófilo, irmão em Cristo Jesus, está lutando, e que o Senhor Jesus, na sua misericórdia e na sua bondade, abençoe a ele e toda a sua família, trazendo a cura que ele precisa, e tantos outros, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês e conceda a cada um de vocês um dia maravilhoso na presença do Senhor.